exemplo, inovação. E hoje no programa de pós-graduação a gente vê isso no nosso programa ali na UFES, né? A gente tem também uma aluna nossa que ganhou o prêmio tese de CAPES, porque pegou um produto isolado de uma planta, né, um flavonoide, e incorporou em meias compressivas para resolver um problema, por exemplo, circulatório, né, que era um medicamento que só era consumido antes, e hoje não, você tem uma outra opção tecnológica. Isso é inovação. Então, a gente não pensava nisso enquanto universidade. Tudo que a gente gerava na época que eu fui formada ficava nas teses presas na biblioteca, né? E hoje não, hoje a gente tem um sistema aí que um sistema público, privado, seja ele qual for, mas que absorve todo esse conhecimento que a universidade tem e esse potencial. Então, um pouquinho disso que eu vou falar com vocês bem assim, brevemente, só me restam aqui 40 minutos. Eu falo muito, então assim, quando a gente fala daquilo que a gente gosta, a gente realmente fala muito. Eu fico aqui olhando o reloginho. E aí eu fiz uma apresentação, não se assustem com os números de slide, mas normalmente eu gosto de imagens mais do que de textos, então assim, eu gosto de trazer imagens para ilustrar, porque essa que vos fala, fala demais. Então, vou pedir também para vocês permissão para fazer uma apresentação. Espero que dê certo, porque a gente não foi tecnologia, né? Aí vocês vão me dizer, aí vão ter que falar no áudio, porque eu não consigo ainda apresentar, né? E ver ao mesmo tempo. Não é esse, não é esse. E vocês estão vendo, tinha deixado tudo pronto, mas no final não dá certo. Tá aqui. Estão vendo aí? Podem falar no áudio. Sim. Estamos sim, professora. Obrigada. Eu nunca consigo, né? Tudo ok, Fran. Obrigada. Sempre dá errado isso, por isso que eu tô... Descobri agora como uso o apontador a laser, aqui está. Tá? Então é isso, contar um pouquinho da trajetória, não da Francilene, não, acho que é de todo o grupo mesmo, né? Que a gente construiu ao longo de 13 anos. Eu sempre marco muito o meu período aqui em Sergipe, né? Como eu cheguei aqui, vocês já sabem, então há 13 anos que a gente está na universidade. Há 12 como professora, porque primeiro eu fui bolsista, depois doutorado, e depois, então, eu ingressei na universidade. E eu sei que são 13 anos, porque o meu filho mais velho, ele estava com 1 semana de nascido quando eu cheguei. Então, no dia que eu chego em Sergipe, é quando ele completa 7 dias de nascido, que eu peguei ele e trouxe, né, para cá. Então, são 13 anos mesmo, que a gente completa agora em outubro. Então, por que falar de plantas medicinais e pandemia? Obviamente, porque quando a gente achou que tudo ia parar, então vocês têm essa sensação, né? Muitos de vocês estudam e acharam que tudo parou. Na realidade, a gente descobre que a gente precisa se reinventar, ou porque a gente tem uma demanda, ou porque a gente não consegue ficar parado. E aí existe como associar isso na pandemia, então é mais ou menos isso que a gente tenta trazer esses recortes para vocês. Então, como eu disse, a gente é um grupo, né? E aí, enquanto grupo de pesquisa, porque eu tentei separar no nosso grupo o que é a pesquisa do que é a extensão. Tá? E aí, dentro da pesquisa, a gente tem a pesquisa científica, mas a gente também tem a pesquisa de inovação. Então, a gente tenta meio separar essas coisas, apesar. Mas, no final, o grupo atua em todas as áreas. Então, assim, quem trabalha hoje conosco, seja na iniciação científica, na iniciação tecnológica, de extensão, no mestrado e no doutorado, sabe que tem que ser pau para toda a obra, porque a coordenadora, então eu estou coordenadora nesse momento, ela tem uma dificuldade muito grande de separar as coisas, né? E, como eu disse, as coisas vão acontecendo. Às vezes, as ações de extensão, a gente observa que aquilo ali pode gerar um conhecimento científico, um dado importante, e aí acaba dali se extraindo também, obviamente, publicações, que a gente vai falar aqui. A ciência, ela também se fundamenta quando você gera informações relevantes, e isso é medido, né, para nós, como produtividade, como publicações de alto impacto, então isso acontece. Mas a extensão, ela não tem esse objetivo, tá? O objetivo é único e exclusivamente o retorno à sociedade do investimento que ela foi feito.
Se eu tivesse que dividir para vocês o que é extensão, é isso. Então, todas as vezes que o nosso núcleo se propõe a fazer ações de extensão, por exemplo, eu quero fazer uma orientação sobre uso racional de medicamentos numa comunidade X. Eu não vou com o olhar de pesquisador, eu não quero saber o antes e o depois, não me interessa, porque apenas eu entendo que, enquanto instituição, eu preciso retornar isso para a sociedade. E aí, esses alunos, então, que vão, eles fazem isso, mas eles não querem mensurar se houve, como pesquisa, eu sei porque eu trabalho com pesquisa na área também, se houve melhoria, por exemplo, das informações acerca do uso de medicamentos antes e depois. Então, esse não é o objetivo da extensão. A extensão é exclusivamente retornar e que o alvo da intervenção de extensão, ele consiga se empoderar. Então, até a linguagem que a gente usa é completamente diferente, não é essa linguagem que a gente está acostumado a usar, né, no nosso meio. Fala muito de empoderamento. A gente não chega lá dando orientação, tá? As pessoas têm que ter conhecimento das suas deficiências e elas mesmas têm que ser agentes transformadores da sua própria situação, né? E aí, como núcleo de extensão, a gente tem uma outra sigla, né? Que a gente cria sigla para tudo, e a gente tem, então, o projeto, programa de extensão Tecendo Saberes, que, obviamente, como a gente pesquisa, o carro-chefe é plantas medicinais para pesquisa, a gente usou as plantas medicinais também para dialogar com a sociedade por meio de ações de extensão também. Vocês veem como plantas medicinais é um assunto que é transversal a absolutamente tudo. Então, eu faço pesquisa, faço extensão e também converso com a indústria também do ponto de vista da inovação tecnológica, tá? Então, aqui são as nossas mídias sociais, porque a gente sempre se vende, né? Tem a minha pessoal aqui, Farme Silva, do Núcleo de Pesquisa, Face, e-mail para quem quiser fazer e o meu telefone também de WhatsApp, que não para, é sempre público. Então, se já quiserem tirar fotos, nos marcarem nas redes, seguir-nos, a gente agradece. E temos agora a Liga também de Fitoterapia, que foi uma iniciativa dos alunos, especificamente, né, do empoderamento dos alunos, então, para que eles possam, então, começar a orientar. E a gente tem membros da Liga de Fitoterapia aqui também, tá? Então, o que a gente faz enquanto pesquisa? Como eu falei para vocês, eu tenho um problema sério para separar pesquisa, extensão, ensino, e aí quando eu falo pesquisa, entendo tanto a científica quanto a tecnológica, tá? Por quê? Porque eu não consigo me desmembrar a Francilene professora, da Francilene pesquisadora, da Francilene extensionista e da Francilene profissional de saúde, porque eu também sou farmacêutica. Apesar de eu ser professora, eu sou farmacêutica, então sou profissional de saúde, tá? Então, no processo de formação, já que eu sou professora do ensino superior, eu procuro, pelo menos, ver com que os meus alunos, eles tenham essa percepção, que são coisas distintas, mas que elas precisam estar iguais. Quer saber um exemplo? No nosso curso de farmácia, a gente tem muito uma briga entre assistência farmacêutica e tecnologia, em vários cursos, tá? Uma peculiaridade minha. De áreas famosas. Eu fui formada nesse modelo fragmentado de áreas. Mas isso não tem que ser assim. E eu fui formada no modelo que eu queria produzir a caixinha do medicamento, mas eu não me preocupava com quem ia fazer uso daquele medicamento. Foi uma formação equivocada. E que bom que eu mudei, né? Ao longo dos meus anos, e hoje eu me preocupo com a pessoa que faz uso. Então, eu só me preocupava. Lembra que eu fiz o meu doutorado no melhor centro? Que eu tivesse um comprimido massa, com revestimento massa, que tivesse uma desintegração, uma absorção perfeita. De resto, não queria saber se aquele paciente tomava uso na forma correta, na hora correta, se ele tinha algum evento adverso a relatar. Isso não me interessava, porque eu era da tecnologia, não é isso? Mas aí eu caí no SUS. E isso tem a ver, gente, com isso que eu vou falar com vocês, tá? A concepção de saúde que eu tenho enquanto indivíduo. Então, aqui eu tenho muitos estudantes, eu tenho muitos professores, mas independente, enquanto ser humano, eu tenho que ter uma concepção de saúde. A saúde que eu penso, enquanto ser que vive numa sociedade, é uma saúde que ela é integral? Ela tem que ser para todos ou não? Ela tem que ser para quem consegue pagar? O meu modelo de cuidado
ele é um modelo centrado na doença ou centrado na saúde? Como é a organização e gestão do sistema de saúde ao qual eu estou inserida? Mesmo sendo professora, mesmo sendo pesquisadora, mas que vou formar profissionais que vão atuar na ponta. Então, a gente precisa ter, enquanto indivíduo, seja professor, seja pesquisador, seja estudante, seja profissional mais tarde, quais são as nossas concepções acerca disso aí. E isso vai influenciar, tá? Em como eu vou ser para obter o tal famoso sucesso que a colega falou, depois eu vou buscar no chat quem foi que falou, né? Então, a percepção, a concepção da Francilene e de quem trabalha com ela, eu acho que quem vem trabalhar com a gente é porque pensa muito assim, é aquela questão ontológica, tá? Que eu sou, e aí eu trago aí o famoso Saint-Exupéry do Pequeno Príncipe, que você é responsável por aquilo que cativa. Eu sou responsável por aquilo que eu cativo. Eu, farmacêutica, sou responsável pelo meu paciente. Eu, farmacêutica da indústria que produz medicamentos, sou responsável por aquela pessoa que vai fazer uso, tá? Então, são isso que a gente chama de questão ontológica do ser, tá? E aí, isso aqui é mesmo para reflexão de vocês, e eu acho que isso tem influenciado muito a nossa concepção e o nosso trabalho. Tá? E aí, enquanto conhecimento científico também, a gente tem outras escolhas. E aí foi a escolha que eu fiz, e eu mudei. Então, assim, a Francilene, pesquisadora, que iniciou a sua jornada lá em 1998, ela queria produzir conhecimento científico para o setor privado, digamos assim, para a indústria. Eu queria ganhar um prêmio Nobel por um fitoterápico X, tá? Mas hoje em dia, a quem serve o conhecimento que eu estou produzindo na universidade? Visto que essa universidade ela tem um financiamento que vem da sociedade, será que o conhecimento que eu gero com plantas medicinais vai ter alguma importância para a Dona Maria, que mora lá na invasão do Jaboatão? Ou será que só vai servir para eu ter um artigo, coalizar, de fator de impacto, enfim? Qual é o objetivo do conhecimento que eu gero enquanto acadêmica, cientista que sou, professora que sou, ou da instituição que eu estou? Qual a relação que se estabelece? Então, a gente tem diferentes respostas, tá? E, obviamente, a gente nem entra aí na questão das pressões que a gente sofre, né? Nós aqui, o nosso grupo, ele tem uma percepção de cuidado que ele é ampliado, tá? Não acredito no modelo cartesiano. Se fosse assim, eu usava o medicamento sintético como primeira opção de uso. Mas, como nós pesquisamos produtos naturais nas diferentes percepções, tá? Não só do ponto de vista tecnológico, mas ontológico, se for assim correto afirmar, eu levo em consideração que as pessoas usam práticas integrativas complementares diferentes, elas se cuidam porque elas rezam, elas se cuidam porque elas usam acupuntura, homeopatia, diferentes percepções. Isso a gente chama de modelo ampliado de cuidado. E eu, enquanto profissional de saúde, eu tenho que fazer essa escolha, porque isso vai influenciar em como eu vou cuidar desse paciente. Se eu quiser ser mais humana, eu vou dizer desta pessoa que vai se servir do meu cuidado. Então, isso serve aí para os futuros profissionais, isso a gente sempre debate, tá, com os alunos nessa percepção. Então, ele é dialético, a gente sempre conversa, a gente sempre está aberto. A Dona Maria me dizer como ela faz uso, eu dizer, não, mas será que a gente não pode fazer assim, fazer assado também não dá certo? Tá? Então, dialético, né, é centrado na saúde, não é centrado na doença, porque a pessoa adoece. Por quê? O que está envolvido ali? É só uma questão, pode ser uma questão econômica, ela pode estar desempregada, ela pode ter outras dificuldades, ela pode viver num sistema que não tem saneamento básico. É isso que a gente diz que é um modelo ampliado. E como você é responsável por aquilo que cativa, às vezes você pergunta sobre isso e às vezes a resposta ela te é angustiante, ela não te faz parar ou descansar ou ficar quieto, tá? Não vou entrar na questão da formação em saúde, mas eu vou tentar traçar um paralelo de como as plantas medicinais elas entram.
Será que aqui nunca ninguém se questionou? Porque antigamente, mesmo os mais jovens já ouviram falar que se usava planta. E aí é uma frustração que eu tenho na farmacognosia todo semestre, que eu digo, numa turma de 40 alunos. Me digam duas, eu vou baixar para uma, me digam 2 ou 3 plantas medicinais. Eu quero saber o nome popular, eu quero saber a indicação terapêutica e eu quero saber como prepara. Futuros farmacêuticos, aqui eu vou me direcionar para os farmacêuticos. E os futuros farmacêuticos não sabem. Não sabem, mas aí a gente resgata esse histórico que diz que plantas medicinais sempre foram utilizadas desde que o mundo é mundo. E o que aconteceu que esse é um conhecimento que ele vem se perdendo? E aí eu trago o papiro de Eberes, que é de 1500 a.C., para falar que as pessoas usavam plantas medicinais, tá? A gente vive num país que tem a maior biodiversidade do mundo, né? E aí a gente tem diferentes ecossistemas, né? Essa é a palavra que a gente usa. Tem o bioma lá do norte, tem do Cerrado, tem da Caatinga, né? Aqui no Nordeste, tem o do Sul, né? Mata Atlântica e por aí vai. E aí, assim, eu não consigo dimensionar o número de espécies. E eu tive uma dificuldade, porque eu saí lá do Pará, que era Andiroba, Copaíba, Barbatimão, fui para o Sul, fiquei 12 anos no Sul com Marcela, Espinheira Santa, Quebra-Pedra, Erva Mate. E aí vim para o Nordeste. Fiz uma transição também lá em Goiás, aprendi um pouquinho. Mas aí no Nordeste eu digo, caramba, e agora eu vou pesquisar o quê? Né? Quais são as espécies, então, da região Nordeste? E a gente tem uma questão que é muito importante, que é a questão da tradicionalidade também. As pessoas têm um resgate histórico que é passado de geração em geração com relação ao uso de plantas medicinais, tá? Mas a ciência também sempre se valeu das plantas medicinais. Se a gente for fazer a analogia do sucesso, e o sucesso gerar conhecimento científico, sempre usou de plantas medicinais para gerar conhecimento científico. Teve uma colega que falou aqui no chat, né, que trabalha com óleos essenciais, isso é conhecimento científico, né, gera e tal, publica. Mas aí, uma vez, isso vai chegar na ponta? Isso vai chegar no usuário? Isso vai ter algum impacto para a Dona Maria do Jaboatão, digamos assim? Né? É o grande questionamento. E aí, enquanto ciência, a etnofarmacologia, tem a professora Bagnoli que sabe mais de farmacologia do que eu, mas eu acho que houve um equívoco científico quando a gente começou a se apropriar do conhecimento tradicional apenas para alimentar a investigação científica, mas não retornou. Durante anos nós fizemos isso. A farmacologia, e eu falo, porque eu fiz mestrado em farmacologia, no doutorado é que eu enveredei para tecnologia. Então a gente ia lá, o cacique tanto, usa como? Aí eu uso assim, assim, assado. Pega aquela planta, leva para o laboratório, faça o extrato bruto, testa no rato, testa no camundongo, tá. Massa, o que o cacique disse que dava certo, eu vi aqui no meu balcão. Ah, então eu vou isolar, né? Olha só a nossa percepção industrial. Vou isolar quem é o composto ali naquela planta, que o cacique usa a planta inteira, e aí eu isolo. Na perspectiva de que a gente descubra uma nova molécula, e é sim, eu não estou dizendo que pesquisar novas moléculas não é importante, claro que para que a gente possa finalmente ter o nosso Nobel um dia, né? Que descobriu uma grande molécula que cura uma grande coisa. E aí a gente esqueceu a parte etno. Acho que o etno ele só ficou quando eu vou na comunidade, explorar aquele conhecimento. Mas o retorno, né, se a gente pensasse que tinha que ser uma mão de 2 vias, isso ele não acontece. Aí o que aconteceu? As comunidades elas foram empobrecendo, aí eu falo com um pouquinho de propriedade, porque eu trabalho com comunidades vulneráveis, e aconteceu o que a gente esperava. Hoje eles não querem saber. Quando a gente fala da universidade, eles têm pavor da universidade. Tá? É porque eles acham exatamente isso, que a universidade explorou, se a gente for olhar esse termo, tá? Durante muitos anos o conhecimento tradicional. Tá? Mas a gente precisa lembrar que a etnofarmacologia, que foi a que foi beber na questão do uso de plantas, ela tem essa perspectiva assim, de relação sociocultural, de resgatar o conhecimento e a diversidade cultural
para desenvolver tecnologicamente, tá? E aí, nesse contexto, então, a gente tem esse uso tradicional, que depois ele foi regulamentado por portarias e tudo mais, para que a gente tivesse um uso, digamos assim, mais racional, mais sanitário, para que a gente pudesse regulamentar uma prática que sempre aconteceu, que é utilizar plantas medicinais como recurso terapêutico, tá? E aí isso a gente chama de fitoterapia, e todo mundo sabe. Quando eu pergunto para os meus alunos, é isso que eu espero, que eles me digam, olha, eu uso, sei lá, aqui em Sergipe, sei lá, chá de... Deixa eu pensar, sempre vem falando da minha terra. Chamo chá de capim-santo, né, para o estômago. Mas eu esperava que isso acontecesse com mais facilidade. Por quê? Porque amanhã, o maior emprego desse profissional, onde ele vai trabalhar, ele vai lidar com pessoas que utilizam essa prática, uma grande parcela da população. Mas a gente tem uma outra parcela agora, que é recente, como eu digo para vocês, lembra do papiro? Mas agora há na sociedade, e numa parcela restrita, pequena da população, mas de classe média, a questão do resgate da qualidade de vida. Então, as pessoas também agora não querem mais se medicalizar tanto. Antes elas queriam por muita, digamos assim, ação veemente da indústria farmacêutica. Mas quando se viu que medicamento não necessariamente quer dizer sinal de saúde, e aí tem a professora Bagnoli que entra depois problematizando mais ainda sobre isso em tempos de pandemia, as pessoas começaram a recorrer a outras formas de cuidar, e a fitoterapia ela é uma delas, porque ela é a mais antiga, tá? Mas aí, obviamente, do ponto de vista sanitário, a gente precisa regulamentar isso. E aí isso foi feito no país, né? Então, assim, também não entro no mérito, mas a gente tem políticas que regulamentam esse uso, isso é para dizer que sim, que é possível fazer isso, que não é charlatanismo, como eu já ouvi de muitos profissionais de saúde, e eu lamento profundamente, tá? Que é coisa para pobre. Não, isso é, acima de tudo, um direito, né? E as políticas, elas vêm para garantir esse direito, mas não o direito a eu fazer uso, porque isso já é um direito natural enquanto ser humano, mas é direito a acesso. Onde vocês acham que medicamentos e produtos preparados a partir de plantas vão estar inseridos? No Sistema Único de Saúde. Eu tenho que garantir alternativas à população, aos usuários do SUS, né? Então, as políticas, elas surgem para isso, para garantir esse acesso. E aí a gente tem, então, uma relação nacional de plantas, que, para quem não sabe, depois a gente manda tudo para vocês, que é a Relação Nacional de Plantas de Interesse do SUS, a RNSUS. Lembra que eu falei que eu sou velha? Então, eu trabalhei num projeto da SEMI, que muitos de vocês não ouviram falar, Central de Medicamentos, né? Que depois, quando mudou o governo e houve a ampliação do Ministério da Saúde, hoje a gente tem o DAF, mas antes a gente tinha a Central de Medicamentos, que financiava as pesquisas, e ela financiou, na década de 80, começou capenga, pesquisas para gerar conhecimento que garantisse que essas plantas pudessem ser incorporadas no SUS. Estudos de segurança e de eficácia. Então, a gente tem 71 espécies de plantas que integram essa lista. Então, assim, que os municípios também, que se quiserem fomentar políticas de fitoterapia, podem, tá? E aí eu falei do Brasil, mas se a gente olha para o mundo também, gente, muitas pessoas utilizam plantas medicinais como recurso na atenção primária. E não é porque são pobres, não, tá? Etiópia, Mali, Mianmar, Tanzânia, Uganda, não é por isso, não. Mas é por conta da tradicionalidade. No Brasil, a gente não tem tradicionalidade, que é esse passar. Esse passar, ele não acontece. A gente não tem o hábito no Brasil de registrar. A gente precisa registrar. Nós não registramos nada. Aí por isso que os meus alunos não conseguem dizer uma planta medicinal. E aí, do ponto de vista, então, da pesquisa, que é o que a gente faz, a gente tem concepções erradas também de uso de plantas medicinais. Eu posso ter uma planta medicinal, aqui seria um exemplo, que vai produzir um medicamento, tá? Mas esse medicamento, ele precisa ser acessível, porque não adianta eu descobrir uma planta que cura o câncer
isso ser algo que não seja acessível. É melhor a população continuar tomando chá daquela planta, né? E eu vou dizer para vocês, nas minhas andanças tem muita planta aí que às vezes a pessoa, professora, eu tinha câncer, a gente ouve muitas coisas, tinha câncer de não sei o quê, aí ia morrer, tomei chá da planta tal, que a gente não fala, né? Fiquei bom e o médico disse que é milagre. É milagre? Bicho, essa planta é tóxica pra caramba, é óbvio que ela pode ser sim uma alternativa, tá? Mas a gente precisa, do ponto de vista científico, aí entra a ciência, validar esse uso com segurança. Então, não é só eficácia, tem que ser seguro. Porque se eu digo para amanhã, se eu espalho o que eu falei da planta tal que cura o câncer, vocês imaginam o caos que vai ser. Isso também é responsabilidade científica, tá? E aí, talvez seja por isso, por esse trajeto ser muito longo, a gente só tem 12 medicamentos padronizados na Relação Nacional de Medicamentos, com segurança e com eficácia. E ainda assim, eles não estão padronizados corretamente. Eu botei aqui o exemplo, a espinheira santa, ela corre o risco de sair da Relação Nacional de Medicamentos, porque os estudos que comprovam a eficácia da espinheira santa para tratar gastrite, úlcera, o Helicobacter pylori e tudo mais, ela é ótima, ela é melhor do que qualquer inibidor de bomba de próton. Diferente dos sintéticos que a gente conhece, a gente não sabe quem é marcador, não foi o mesmo extrato que foi produzido, então a gente perde essa sequência linear. Né? E aí, se eu tenho um rigor para registrar medicamento sintético, para registrar medicamento fitoterápico, o rigor tem que ser igual. Tá? Então, é por isso que talvez a gente tenha tanta dificuldade de chegar nisso. Então, assim, a população dos países desenvolvidos também utiliza medicamentos a partir de plantas medicinais. E aí é por isso, eu falei para vocês, eu fui para o Rio Grande do Sul, e aí não é à toa que a Alemanha estava aqui, 80%, meus professores, todos fizeram doutorado na Alemanha. E eu tinha aula com o professor, assim, que é o ápice, né, já aposentou, o professor Schmidt. Ele era alemão, obviamente eu não entendi nada, saí do Pará com meu inglês da selva, e aí eu só balançava a cabeça, fazendo de conta que estava entendendo. Porque realmente eles são muito, muito, muito bons para desenvolver. Então, a maioria dos fitoterápicos que a gente tem hoje no mercado são de tecnologia alemã. Tá? Aqui as políticas, a cadeia produtiva, então assim, nosso núcleo, ele trabalha em toda a cadeia produtiva. Então assim, a gente não trabalha só no desenvolvimento de fitoterápicos, tá? A gente tenta padronizar extratos e aí assim, de maneira extensionista, que aí são os projetos de farmácia viva, que a gente também coordena e tem parcerias no município, que são projetos que são financiados pelo Ministério da Saúde para os municípios. Então, assim, o Ministério da Saúde, ele também tem um recurso via Departamento de Assistência Farmacêutica para que os municípios implementem a sua política. Mas não é fazer horto em unidade básica de saúde, é ter farmácias vivas, que vão do cultivo até a dispensação do produto acabado. E a gente está falando de recursos aí de 500 mil ano para um município montar a sua estrutura. Eu digo para vocês, e tá? E aí, então, como extensão, a gente orienta também esses municípios na estruturação, digamos assim, na padronização de toda essa cadeia, tá? E aí, hoje, a pesquisa científica do laboratório está muito centrada no desenvolvimento de fitoterápicos, toda a cadeia, mas também a gente tem pesquisas na área de assistência farmacêutica também. E aí, não sei se entra a questão de assistência farmacêutica, mas agora a gente tem uma nova linha de pesquisa, porque a gente é um leque, a gente não consegue ter limites. Lembram que eu falei da tradicionalidade? Então, agora a gente quer pesquisar também plantas medicinais sobre outras perspectivas de uso, não só terapêutico. Então, a gente está também vendo a abordagem do uso de plantas medicinais como abordagem religiosa, tá? Também é fruto do estudo. Então, basicamente, a nossa dificuldade, ela reside aqui. E por ela residir aqui, para chegar a um medicamento fitoterápico, a gente tenta fazer projetos de qualidade de extratos, de validação de processos e também de desenvolvimento de formulações para ter alternativas terapêuticas. E aí a inovação tecnológica, ela acaba vindo aí. Mas isso não pode ser desmembrado da ponta, tá? Como eu falei para vocês. A gente teve uma tese até de doutorado que levantou esses dados, porque como eu falei para vocês, quando eu cheguei em Aracaju,
eu não sabia que plantas que eu ia trabalhar aqui. Aí eu disse, vamos orientar um trabalho, né, para descobrir. E aí Aracaju, que é a capital aqui de Sergipe, tem 43 unidades de saúde. Então a gente fez realmente um levantamento étnico, né? Só que a nossa comunidade era os usuários do SUS. Então era também um levantamento etnofarmacêutico, né? Etnobotânico, se assim a gente pudesse dizer. Não era etnofarmacológico, porque depois desse conhecimento eu não fui para o laboratório fazer a investigação. Mas é um trabalho etnobotânico, por assim dizer. Preferi chamar etnofarmacêutico. Nessas 43 unidades, eu queria saber o que a população, primeiro, se ela usava plantas, como ela utilizava, se usava com medicamentos, se informava o prescritor, em relação aos usuários, era isso. E depois eu fui para os profissionais de saúde, já que a gente tem uma política, né, de fitoterapia no SUS, a gente queria saber se esses profissionais de saúde conheciam as políticas, qual era a percepção deles sobre o uso de plantas, se eles sabiam diferenciar o uso de planta e o uso de fitoterápico, se eles perguntavam aos seus pacientes se eles faziam uso de plantas ou fitoterápicos, sim, e aí a maioria obviamente disse que pergunta e é mentira, e quando eles perguntavam e tinham uma resposta afirmativa, qual era a orientação? E aí que a gente descobre que é mentira, porque não tem orientação, eles não sabem, né? E aí depois, com relação à prescrição, também não prescrevem. Então, assim, e depois desse período eu fui trabalhar no Ministério da Saúde, lá no DAF, com fitoterapia também. E aí a gente parou e pensou, por que a gente está lutando para ter recurso? A gente trabalhava com a questão do recurso no CNPq, que era para aqueles projetos, não sei se vocês já ouviram falar, que até acabou, que era no SUS, né? Era uma verba que era exclusivamente para projetos destinados no SUS, tinha esse das farmácias vivas, e a gente parou e pensou, se a gente botasse 20 produtos na Rename, se a gente desse dinheiro para pesquisa e se todo mundo pudesse prescrever, não ia prescrever, ia apodrecer tudo, porque os municípios não compram, se comprar ninguém prescreve, né? Então está tudo errado. Também a gente tinha esse problema com os profissionais de saúde. Isso também é gerar conhecimento científico para tomada de decisão, para gestão. E foi quando a gente viu que a gente precisa trabalhar na formação. Então, os médicos, os dentistas, os enfermeiros não têm absolutamente nada de plantas medicinais na sua formação. Qual é o custo que tem bombando? Farmácia. Qual é o problema? Descontextualizado da prática. Então, você estuda alcaloide, flavonoide, saponina, tanino, e amanhã, se a dona Maria disser que ela está tomando chá de guaco com chá de jambolão, posso, doutor? Você fica olhando para ela assim, não sei, porque você não sabe, não consegue correlacionar. Então, a gente também tem esse problema na formação. Então, a gente tem alguns problemas aí para resolver. E aí, a gente precisa fortalecer urgente a questão da fitoterapia no SUS, tá? E aí, por isso, a gente precisa gerar dado científico. Por quê? Quando eu faço um levantamento das plantas mais usadas, são aquelas plantas que eu falei para vocês que estão na Relação Nacional de Plantas do Interesse do SUS. Logo, elas são seguras e são eficazes. Então, não vai matar ninguém tomar chá de boldo. Cidreira, camomila, capim-santo, tira o sambacaitá, que é aqui de Sergipe, erva doce, hortelã, né? Então, por que até hoje a gente não tem fitoterápicos padronizados no SUS? Não vou entrar nos aspectos políticos disso, né? Porque não é interessante eu ter isso para a população. A gente fala novamente da questão do empoderamento, tá? Mas aí eu gero dado, apresento para o gestor. Ele decide, né, o que ele vai fazer, tá? E aí a gente tem a necessidade de formar o usuário, formar os trabalhadores de saúde e formar os profissionais. E aí a gente tem aquele embate que o profissional de saúde acha que ele já sabe tudo, né? E aí, assim, resumindo um pouco do que a gente tem feito, olha como eu sou bem sintética, conseguindo complementar o tempo. A gente tem ações aqui que vão da extensão, como eu falei para vocês, a gente tentou separar a extensão da pesquisa, né? Por isso que a pesquisa está lá em cima. E aí eu tinha um desafio na extensão, porque eu também sou tutora do PET Saúde. O PET Saúde é formação em serviço, só que para a graduação, né? Então o aluno ele cai na graduação, ele já está dentro da unidade básica de saúde. Pena que não é para os... Eu tenho 80 alunos do curso de farmácia, por exemplo. Pena que são só para 4 alunos, né? O ideal era que todo curso acontecesse isso.
Também sou tutora da residência em saúde da família. E aí a gente tem profissionais farmacêuticos também inseridos na atenção básica. E aí a gente tem as ações, então, de extensão. Então, por isso que quando se pensou a logo, pensou o elo, cujo centro do diálogo, lembra que tem que ser dialógico, né? Sejam as plantas medicinais, tá? Então, na extensão, a gente trabalha capacitando, lembra que eu identifiquei que é um problema? Agentes comunitários de saúde, eles são importantíssimos nesse processo. A gente faz oficinas com estudantes de medicina, com todo mundo. Rodas científicas, a gente se autocapacita, porque a gente tem uma visão fragmentada, a gente tem uma visão biomédica, o cuidado ele é centrado no medicamento. Tanto que às vezes eu tenho os meus residentes nas reuniões de tutoria, que aí eles dizem assim, eu orientei a dona Maria, digamos assim, que o medicamento estava condicionado no lugar errado, não sei o quê, mas ela não tinha medicamento. Acabou ali o seu papel, parece que se tirarem a caixinha da gente, acabou o farmacêutico. A gente não fala em desmedicalizar. Então, nós precisamos também nos capacitar, né? A gente trabalha também com peças, a gente é artista, né? Faz peça temática. Também tem diferentes maneiras, a abordagem da extensão ela é completamente diferenciada. Não posso nunca dar uma palestra numa sala de espera de uma unidade básica de saúde, né? A gente tem que ter outras percepções. Então, por isso a gente usa muito modelo freiriano, né? De educação popular em saúde. Eu preciso conversar. Quem é religioso aqui, quem é católico, sou católica, então a gente tem que falar em línguas. Entenderam? Falar em línguas, eu tenho que chegar na pessoa. Tá? Então, aqui são alguns exemplos, né, do que a gente tem feito nas unidades básicas de saúde, os meninos fazendo peça lá sobre plantas medicinais na gravidez. Como é que eu vou abordar com rodas de conversa com o gestante? Fazer uma peça lá, botando uma situação, né, com arnica, chá de arnica e por aí vai. Material informativo, e esse material informativo ele não pode ter um conhecimento científico rebuscado. Né? Então, eu tenho que falar numa linguagem, às vezes nem tem que ter muito texto, porque as pessoas às vezes não sabem ler. As imagens também tem que fazer. A gente trabalha também com saúde mental, com os CAPs também. Uma outra perspectiva para eles, uma perspectiva de resgate da questão do transtorno mental, não gosto dessa palavra transtorno mental, prefiro sofrimento mental, do resgate, né, disso. E aí, como a gente se forma, os meninos têm que ser formados, porque a gente tem um horto medicinal lá no departamento, que aí os meninos forem lá dizer, me diga que planta é essa, eles não sabem. Como eu vou ser um aluno, pesquisador da área de plantas medicinais, se eu não conheço planta medicinal? Isso aconteceu comigo, eu não sabia a diferença de estaquia para não sei o que lá das plantas, não sabia nem plantar. Né? Então, a planta medicinal também não é só o recurso terapêutico, é o cuidado para que ela esteja apta a. Então, a gente faz oficinas de autocapacitação aqui, palestras com os agentes comunitários. Os agentes comunitários indo na universidade é o máximo, eles acham o máximo manipular. Alunos de medicina também. Preparações extrativas, né? Aquela maneira assim, eu converso com a dona Maria, como é que a senhora usa isso? Eu faço chá com água, deixo uma semana. Mas uma semana, vamos tentar 24 horas. Então, é o que a gente chama de preparações caseiras, que elas são perfeitamente regulamentadas do ponto de vista sanitário. A Francilene pode produzir o que ela quiser em casa, como forma de cuidado, é o que a gente chama de preparação caseira. Mas a Francilene não pode fazer 50 mil frascos disso e comercializar, do ponto de vista sanitário, não é? E aí é o nosso horto lá, que agora vai passar por uma reforma. E aí eu falei para vocês, conheço muito de vulneráveis, porque a gente trabalha com vulneráveis. Leva os alunos mesmo para a vivência, porque a gente acha que o profissional de saúde só vai ser humanizado se ele viver a humanização propriamente dito. E aí eu falo especificamente da farmácia. A gente vive um curso que ele é de laboratório. E aí depois, se eu cair numa unidade básica de saúde, muitos se frustram. Porque muitas vezes o que é passado para eles é o fantástico mundo de Bob, né? E aí, quando você vê a realidade nua e crua, muitos entortam o cabeção. E muitos ainda preferem estar no mundo virtual e não conseguem dialogar, tá? E aí, esses meninos ficam 15 dias imersos na comunidade, vivendo com, morando com, para eles identificarem o que a gente fala muito na teoria, mas pouco se vê na prática.
problematizar, trabalhar em equipe multiprofissional, projeto singular terapêutico, né? Olhar o indivíduo como ele é e tentar resolver aquele problema dele, tá? E aí isso foi feito já com índios, né? Aqui algumas experiências, aluno de odontologia, isso é muito clássico, eu vejo muito isso na atenção básica. O dentista não vai trabalhar porque a cadeira, a tal da cadeira, né? A cadeira quebrou, aí fica 3 semanas, um mês sem atender enquanto não conserta. Será que tem coisas que você não pode fazer mesmo? Ah, mas se eu não fizer o teu fortalecimento, o sucateamento do sistema. Viva lá 15 dias com essas pessoas para ver se você não atende depois quando você for profissional. E aí eu acompanho muitos meninos depois que eles se formam, eu fico muito feliz, porque eles se tornam realmente mais humanos. Aqui os meninos, né? Nando tá aqui, Nando tá aí assistindo também, que eu já vi ele, como eu disse, Nando é meu braço esquerdo, direito. Nando tá comigo desde o primeiro semestre da graduação. E tá no doutorado agora e não perde um babado, né? A gente trabalha com assentados, o PET também, a gente tenta... E aí, essas coisas geram conhecimento científico? Óbvio que geram também. Então, são ações de extensão, mas que também geram conhecimento científico. E como, obviamente, eu sou uma pessoa da tecnologia de fitoterápicos, a gente trabalha pesquisando, como eu falei para vocês, a gente precisa ter alternativas de medicamentos a partir de plantas para ser um contraponto, para ser uma resistência a essa hegemonia da indústria farmacêutica. Porque o que acontece com a indústria farmacêutica? Eu vou pegar um exemplo aí do Pernambuco, que o evento é em Natal, mas assim, empresa de fitoterápica que eu conheço é o Hebron. Desde que eu sou criança, eu conheço medicamento para protozoário, que é o Giamebil, não é isso? O Giamebil, ele é o que há para giardia-mel, por isso que ele tem esse nome, né? Extrato da hortelã da folha miúda, não é isso? E aí o que acontece? Como o Giamebil ele concorria diretamente, não vou falar o nome da empresa, né? Concorria diretamente com o antiprotozoário desta empresa, ela faz o quê? Ela vai e compra só o Giamebil. Então, continua o nome, porque a gente não pode perder mercado, mas ele não pertence mais ao laboratório. O Giamebil em si não pertence mais ao laboratório, ele pertence ao laboratório X, que provavelmente é uma multinacional. E é isso que acontece com os medicamentos que são desenvolvidos aqui a partir de plantas medicinais. Então, a gente precisa garantir a qualidade, tá? Então, a gente trabalha basicamente com isso. O problema que a gente tem com os nossos produtos aqui, as nossas plantas medicinais, é essa dificuldade que a gente tem de desenvolver quem é o marcador, porque planta medicinal tem 100 compostos. Se eu quiser fitoterápico, que é único exclusivamente a partir de planta, não pode ter substância isolada, tem que ser aquele extrato, eu tenho que escolher um, que ele vai ser o meu marcador lá da planta cultivada até o medicamento chegar na prateleira. E esse é o maior gargalo que a gente tem hoje na pesquisa e desenvolvimento. Lembra que eu falei para vocês que a espinheira santa quase sai da Rename? Porque qual é o extrato? O extrato é bruto. É bruto o quê? Aquoso, etanólico, hidroetanólico, qual é o percentual, água, óleo, quem é o marcador? Isso para um fitoterápico que tem uma espécie. Vou pegar os exemplos das águas. Tem água inglesa, água de não sei o quê. Cada estado tem uma água dessa, que tem 6 plantas, que são aqueles produtos fitoterápicos que todo mundo usa para tudo. E aí, quem são o marcador que pertence só a cada espécie? A Anvisa vai e retira, porque está na legislação. A legislação é muito rigorosa. Para cada espécie, se eu tiver um produto poli, eu tenho que ter um marcador. Tá? E aí, quando esses produtos foram desenvolvidos e chegaram no mercado, bem antes da resolução dos fitoterápicos, isso não era exigido. E aí, as empresas que não se adequaram, a Anvisa ela deu um prazo para manter o registro. Se elas não conseguem isso, elas perdem o registro. Então, a pesquisa, a gente trabalha com pesquisa de plantas que são promissoras, não essas que já estão no mercado, porque essas provavelmente vão perder o registro se não comprovarem quem são os marcadores, enfim. Mas a gente já começa correto desde o início. Olha, eu tenho uma planta, porque a farmacologia trabalha com Solucindo, né? A professora Solucindo me fornece as plantas que são sucesso. Então, vamos estabelecer um extrato padronizado, massa, que ele tem um teor de compostos altíssimos, ver quem é esse marcador e pronto. E aí eu vou conseguir desenvolver um fitoterápico que, do ponto de vista de inovação, um dia alguém possa ter interesse
né, em fomentar isso. Então, é nessa parte, quantificação, identificação de marcadores, a gente vem trabalhando, a gente consegue, para diferentes plantas, para diferentes extratos, a gente consegue selecionar quais são os melhores extratos. Depois, não basta apenas eu ter um extrato padronizado, esse extrato ele é viável do ponto de vista tecnológico, ninguém toma chá a vida toda, eu quero um comprimido, uma cápsula, um gel, né? E aí era o meu sonho, né? Falei, fiz doutorado em tecnologia. A gente seleciona qual é o melhor adjuvante para eu pensar depois do ponto de vista da indústria, né? Se ele vai ter compactabilidade, compressibilidade, se depois ele vai desintegrar quando a pessoa tomar. Isso é tecnologia. A mesma tecnologia que você vê aplicada a um produto sintético, ela precisa ser aplicada também ao desenvolvimento de produtos a partir de plantas, tá? E aí, como eu falei, o sucesso, né, a consequência é o produto científico que você gera, né? Lipeacidóides, alecrim-pimenta, que é uma planta que está em quase todas as farmácias vivas do Nordeste. A gente conseguiu padronizar um extrato com maior teor de compostos, né? A gente conseguiu manter as atividades aí antioxidantes, que são prometoras. Tem algumas plantas novas que são aqui de Sergipe, né? A Remíria marítima, que é a alga da praia, que vocês obviamente nunca ouviram falar, mas mostrou um potencial antitumoral massa, legal, e aí a gente conseguiu também padronizar para diferentes extratos. Por que diferentes extratos? Porque dependendo do marcador, eu posso selecionar um ou o outro, fica a gosto do cliente, né? Então a gente faz isso. Fez atividade antitumoral aí, promissora, eu não entendo nada dessas coisas, aí o pessoal da farmácia, eu só sou da parte tecnológica. Padroniza, né? Pensa depois na produção, né? Pensar em produtos secos, eu já falei desse trabalho, que foi o trabalho que levantou. E o nosso carro-chefe do laboratório, meio que para ir finalizando, que é o sambacaitá, que é uma planta genuinamente nossa, do Sergipe, eu já sou sergipana, que é aquela planta que é usada para absolutamente tudo, de dedão do pé até câncer, né? E aí o sambacaitá, então, foi uma planta que me foi apresentada quando eu cheguei em Sergipe, já que eu queria uma planta, para quem sabe um dia desenvolver um medicamento. E aí o uso tradicional dizia que essa planta é fantástica. E aí os estudos, né, esse ano passado, ela fez 35 anos já de estudos, né, desde o primeiro até agora, os que a gente gera mesmo lá no laboratório, que comprovou que realmente ela é o bicho para tudo. E aí, do ponto de vista tecnológico, eu tenho que pensar que atividade eu vou querer para essa planta, já que ela é boa para tudo. Opa, um médico do ambulatório de feridas do Hospital Universitário me procurou, dizendo que os pacientes que tinham úlcera crônica, que é aquela que dura 20 anos, alguns melhoravam e outros não. E aí ele disse que os que relatavam que melhoravam, e para ele era uma surpresa, ele perguntava o que eles tinham usado, eles falavam sambacaitá. E aí, como a gente tinha só estudos de atividade anti-inflamatória, obviamente a gente associou que isso poderia estar aliado com esse potencial cicatrizante. E aí foi quando, então, a gente resolveu investigar a atividade cicatrizante. E o que o ambulatório de ferida ele queria era uma formulação. Ele dizia, não, porque eles pegam a folha, torre e botam na ferida. Não tem que vocês fazerem um gelzinho? Chegava assim como se fosse bem fácil. Não tem como fazer um gelzinho para botar, não? Calma nessa hora, a gente precisa, lembra? Segurança, a gente precisa fazer estudos para atividade cicatriza rato, camundongo, para chegar, né, no gelzinho que ele queria para aplicar nos pacientes. Então, aí já vão 13 anos, né, de história a gente trabalhando com sambacaitá. A gente teve que padronizar um extrato. Então, nós padronizamos um extrato com teor máximo de compostos fenólicos que poderiam estar associados a essa atividade cicatrizante, potencial antioxidante dele lá nas alturas, e a gente então começou os trabalhos em animais com essa atividade cicatrizante mesmo do sambacaitá, que também são extremamente promissores, né? E agora a gente tem uma aluna que é enfermeira, um doutorado, e outro que é médico, e a gente tenta trabalhar com curativos a vácuo empregando extrato de sambacaitá, né? E aí, quando a gente ia ganhar o nosso Nobel, eu sei que é o nosso Nobel, porque teve o representante da CAPES, da área da medicina, eu oriento no Ciências da Saúde, a gente apresentou o projeto, né? Ele disse, isso é digno de prêmio tese de CAPES, na época ele falou, né?
porque é um produto que é barato, um curativo a vácuo da indústria farmacêutica, ele custa 4, 5 mil reais, hoje ele não é acessível, ele é acessível do âmbito hospitalar. Lembra a questão da inovação? Como a gente disse, a gente nem sabia que fazia inovação tecnológica, e aí a gente pensou apenas em fazer um curativo a vácuo com o pessoal da engenharia de materiais, que eles são bons nisso, que fosse acessível para o âmbito ambulatorial, pacientes do SUS, porque é isso, eles convivem com feridas por 20 anos, 30 anos. Então, se você tivesse um aparelho que não custasse 4 mil reais, ele poderia ser amplamente acessível. Se você pudesse botar nossas formulações de sambacaitá, que são da hora, melhoraria. É o sonho, né, pesquisador? É isso. E aí a gente parou, né? O curativo ficou R$ 70. Ficou o preço da bomba a vácuo desenvolvida pela universidade. Tá? E aí o extrato de sambacaitá veio a pandemia, né? E aí, a Adley tinha me perguntado, já finalizando mesmo, o que a gente tinha feito aí quando veio a pandemia. Todas as nossas pesquisas, elas precisam de laboratório, a universidade ela está fechada, fechada. Então, a gente só faz revisões sistemáticas, que a gente tem trabalhado também com revisões, a gente tem trabalhado no cuidado a pacientes com pandemia, então, assim, não para orientar esse paciente. Cuidado farmacêutico também é uma linha. E aí, a gente tem feito as ações que eu vou terminar minha apresentação para apresentar esse vídeo para vocês, que foi o vídeo do final do ano que todo mundo quer. Deixa eu ver se dá certo. Deixa eu ver aqui. Cadê? Né? Que é o que a gente tem feito, então, até hoje, vai continuar fazendo, porque agora a gente entrou aí num outro babado. Esse é o nosso laboratório, tá? 70 metros quadrados, esse aí que tá vazio, infelizmente.
Então, assim, bem para esse vídeo aí, bem para finalizar, é isso, assim, um pouco do que a gente tem feito, me perdoe, passei 5 minutos do meu tempo, estamos aí disponíveis, isso é um pouco do que a gente tem feito das plantas medicinais até a pandemia. Vou terminar aqui a nossa apresentação. Obrigada, gente. Bom, professora Francilene, muito lindo seu trabalho, né, como muitos comentaram aí. A atuação, né, de anos dedicados aí à ciência, né, e projetos sociais, ações sociais de extensão, muito, muito bacana, né, finalizando aí com esse vídeo mostrando a interação com as comunidades, né, com a sociedade de maneira geral, priorizando, né, as minorias, né, trabalhos aí com indígenas, populações que têm baixo acesso, né, a informações, então, fantástico, sensacional. Só quero te agradecer e parabenizar por essa aula, né, que juntou tanto fitoterapia, tecnologia, com farmacognosia, fitoquímica, passando para tudo, como você falou, ciência, tecnologia e inovação é o que há, né, na sua carreira. Então, muito obrigado, aqui, em nome de todo o grupo Inofarm, da UFRN, pela brilhante palestra. Bom, agora vamos